Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 96. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. O tema principal que eu trago hoje para vocês é novamente a situação no Líbano. Especificamente dois temas. Primeiro, um aumento de tensões entre Israel e Líbano, ali na fronteira. O Líbano, o Hezbollah, na verdade, né, aquele partido xiita que tem um braço armado, ele avisou que derrubou um drone israelense no último final de semana, e as tensões aí caminharam ao longo da semana com lançamentos de foguetes cruzando a fronteira entre os dois países. É uma situação bastante tensa. E o outro dado com relação a isso é que hoje, sexta-feira, deverá terminar a votação com relação à extensão do mandato da missão de paz da ONU, a UNIFIL. Lembrando que essa missão de paz ela tem um componente, é a única missão de paz do mundo que tem um componente marítimo, e o comandante dessa força naval desde 2011 é um almirante brasileiro. Então, o dado importante em relação a essa renovação do mandato por mais um ano, o voto deverá terminar ainda hoje, ainda nessa sexta-feira. Tudo indica que haverá uma redução no número total de militares para a Unifil, de 15 mil para 13 mil, que na prática não vai influenciar muita coisa, porque atualmente o número presente de militares lá na Unifil é em torno de 11 mil. Mas a grande mudança, a expectativa de confirmação de grande mudança, numa vitória diplomática dos Estados Unidos e de Israel, é que o mandato da Unifil vai ganhar mais força para que a ONU, os militares da ONU, né, da Unifil, possam fazer revistas em casas, em prédios, em estabelecimentos em busca de armas em território libanês. Esse é um avanço que Israel estava pedindo muito, né, que acontecesse, para tentar aí coibir esses ataques na fronteira contra o território israelense, e certamente confirmando essa mudança do mandato da Unifil, acredito que possa vir a aumentar um pouco as tensões ali entre o Unifil e o Hezbollah dentro do Líbano. O Unifil e o Hezbollah têm uma relação de convivência relativamente boa, não temos tido casos de problemas, né, entre a Unifil e o Hezbollah dentro do Líbano, mas vocês imaginam que vindo a ocorrer esses casos aí de inspeções de casas, inspeções de prédios, etc., por parte da Unifil, pode ser que o Hezbollah venha a reagir. E a outra novidade da semana em relação ao Líbano é que a França, vocês lembram que o Líbano foi colônia francesa, a França entrou com um pacote, digamos assim, de sugestão de ajuda, mas contrapartida, várias contrapartidas no campo político, inclusive, ou seja, empresta o dinheiro, mas tem que ter eleições assim, o gabinete tem que ser dessa forma, e coisas desse tipo, o que, na minha avaliação, ultrapassa um pouquinho, digamos assim, do respeito entre estados independentes. Quem tem que resolver o problema do Líbano são os libaneses. Tenho certeza que a comunidade libanesa no mundo todo tem todas as condições de se unir, sentar à mesa e tentar resolver os problemas do Líbano sem uma interferência política, como é o caso que a França tenta exercer nesse momento. O segundo tema que sempre trago aqui, né, no nosso Conexão, já faz parte aqui do nosso Conexão aí desde o final de janeiro, a situação do Covid-19 em linhas gerais, as novidades da semana. O Peru ultrapassou a África do Sul em termos de número de casos. Hoje o Peru é o quinto país com o maior número de casos do mundo, né? Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e agora o Peru. O Peru ultrapassou a África do Sul e também ultrapassou a Bélgica naquela proporção mortos por população, né? Então, um dado muito ruim para o Peru, né? E agora o Peru se encontra aí na primeira posição entre os países com mais de 10 milhões de habitantes, nessa proporção aí de número de mortos e população. Um outro dado que me chamou a atenção essa semana é o contínuo aumento de casos na Argentina. A Argentina hoje é o 11º país em número de casos do mundo, ultrapassou o Irã essa semana.
está apenas atrás do Chile. O Chile é o 10º, a Argentina é o 11º, e nessas últimas 24 horas foi o quinto maior país em número de casos, né? A Argentina aí com cerca de 380 mil casos de Covid, nosso país vizinho, que nós já temos comentado aqui, que preocupa bastante, em função aí também da seríssima crise econômica que a Argentina passa. Em termos de notícia de vacina, surgiu mais uma vacina essa semana já sendo testada em pessoas, dessa vez uma vacina italiana. Isso é uma boa notícia e vamos aguardar os resultados. Em termos de ranking de mortos, inalterado, segue os Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, México em terceiro, Índia em quarto, Reino Unido em quinto lugar. E fechando a questão da segunda onda na Europa, aumentos de casos em quase todos os países europeus, destaque para a Espanha. A Espanha hoje é o 9º país em número de casos do mundo, né? Mas aumento de casos na Itália, na França, na Alemanha, no Reino Unido, o que realmente preocupa bastante essa questão da segunda onda na Europa. É importante a gente frisar que a questão da pandemia ainda não está controlada, né? Em alguns países, obviamente, os números melhoram, mas em termos globais a gente ainda tem que ter muita atenção. As vacinas ainda não estão prontas, né? E ainda tem que levar em consideração a questão da aplicação dessas vacinas por toda a população mundial. Devemos ser otimistas, mas temos que ter ainda uma certa cautela. A terceira parte do nosso podcast é a questão da disputa hegemônica, com algumas notícias em relação a essas crises entre as três grandes potências militares, Estados Unidos, China e Rússia. Esse é o foco dessa terceira parte do podcast. Essa semana ocorreram 2 lançamentos importantes de mísseis balísticos de médio alcance da China. São aqueles mísseis que a imprensa mundial especializada, os próprios chineses chamam, que são aqueles matadores, né, destruidores de porta-aviões. Sabemos que os Estados Unidos possui essa força aí com 11 porta-aviões nucleares enormes, de 100 mil toneladas, e a China desenvolveu esse míssil balístico de médio alcance que teria capacidade de afundar um porta-aviões desse, né? Então, a China essa semana realizou 2 lançamentos com esses mísseis ali no Mar do Sul da China. Notícia importante. Também dentro dessa questão aí de problemas nos três potências, né, chama atenção para outra crise aí interna nos Estados Unidos, né, um caso aí do senhor Jacob Blake lá no estado de Wisconsin no último domingo. Um policial branco atirou contra ele. Isso aí desencadeou protestos não apenas ali na região, mas em outras cidades americanas novamente, com destruição, com prisões. Então essa questão das tensões raciais é uma questão importantíssima nos Estados Unidos. A sociedade americana precisa discutir mais esse tema, precisa tentar resolver essa questão, porque realmente é bastante preocupante. Aí tiveram protesto também de jogadores da NBA que boicotaram jogos essa semana, não jogaram, etc. Ou seja, essa questão é bastante séria dentro dos Estados Unidos. E também dentro dos Estados Unidos, essa semana, a semana passada foi a convenção democrata, que confirmou a chapa do Biden com a Kamala Harris, e essa semana a convenção republicana terminou ontem, confirmando aí o presidente Trump como candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais que acontecerão agora em novembro desse ano. Volto a insistir, um dos eventos mais importantes do ano, essa questão das eleições americanas. Vamos continuar aqui falando sobre essa questão até novembro, com certeza. E o outro dado que trago para vocês com relação a essa questão das disputas hegemônicas, a questão, nosso tópico 3 aqui do podcast, situação na Bielorrússia. A novidade é que ontem, quinta-feira, o presidente Putin anunciou de que conversou com o presidente Lukashenko lá da Bielorrússia. Vocês lembram dos protestos que já ocorrem na Bielorrússia em função aí das eleições, que muitos dizem que foram fraudadas, reelegendo o Lukashenko, que já está no poder há muitos anos, um aliado importantíssimo da Rússia, de Putin. E o Putin dando assim uma noticiazinha, que na verdade foi uma ameaça, obviamente, né? Ele não falaria isso se a intenção dele não fosse dar um recado de que o Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, pediu
que, caso seja necessário, a Rússia entrasse com tropas dentro da Bielorrússia para proteger o governo Lukashenko. É um dado importante. Vamos lembrar do que já aconteceu na Ucrânia em 2014, então estamos atentos à questão da Bielorrússia, uma questão importante. Bielorrússia é um país que faz ali tipo um buffer state, ou seja, ali um estado tampão entre a Rússia e a Europa, a União Europeia aí falando sobre sanções contra o governo Lukashenko, não reconhecer o governo Lukashenko. Então a situação na Bielorrússia é uma situação muito tensa, e a maior novidade dessa semana foi esse anúncio ontem do Putin dizendo que a Rússia está pronta para entrar com tropas dentro da Bielorrússia, caso necessário. A quarta parte do nosso podcast, Estamos de Olho, vocês já sabem disso. Estamos muito atentos à situação na Turquia, já trouxemos aqui a situação ali no mar Mediterrâneo entre Turquia e Grécia, já como tópico principal aqui do nosso podcast. Então eu joguei ele aqui para o Estamos de Olho, que é uma situação que temos a acompanhar. A novidade é que na sexta-feira, depois do nosso podcast 95, Conexão Geo 95, o Erdogan fez um anúncio da descoberta aí, uma grande descoberta de reserva de gás no Mar Negro. Uma notícia importante para a Turquia importa o gás que consome, e a notícia veio que essa reserva aí de gás negro, que foi descoberta no Mar Negro, teria capacidade de abastecer a Turquia por 7 anos, né? Uma reserva aí de 320 bilhões de metros cúbicos de gás, ou seja, um dado importante. Também no meio dessa confusão aí de Turquia com Grécia, o parlamento grego confirmando acordos de delimitação marítima com Itália e com Egito, o que irritou muito a Turquia. Na sequência, a Turquia estendeu a permanência do navio sonda, enviou uma notícia aí, uma informação eletrônica para todos os países, informando que o navio permanecerá, o Oruç Reis, navio sonda, permanecerá ali na região pelo menos até 1º de setembro, né? Então isso aí, logicamente, aumenta um pouco o estresse. E também informou que nos dias 1 e 2 de setembro realizará exercícios de tiro naquela região do mar Mediterrâneo. Vamos lembrar que a Grécia realizou recentemente exercícios militares com Chipre, com França e com Itália. Quem realmente está se posicionando, na minha avaliação, corretamente em relação a essa crise é a Alemanha, é a chanceler Merkel, tentando efetivamente contornar a situação. O secretário-geral da OTAN falou ontem também da importância dessa postura alemã, tentando resolver, lembrando que Grécia e Turquia são 2 aliados na OTAN, mas tem essa particularidade de que a Grécia ela é parte da União Europeia e a Turquia não é parte da União Europeia. França e Itália se posicionando aí claramente ao lado da Grécia, e a Turquia aí realizando vários movimentos aí no sentido de que não vai aceitar com facilidade essa situação. Uma outra notícia também que trago, que considero importante, ontem teve sucesso o lançamento de carga de uma aeronave C-130 da Força Aérea Brasileira sobre a nossa estação Antártica, Comandante Ferraz lá na Antártica. Para a informação de vocês, durante o inverno não tem como chegar navios para fazer apoio logístico à nossa estação, em função do congelamento ali em volta, no mar, ali em volta do território antártico. E esses lançamentos de aeronaves C-130 da Força Aérea são muito importantes para a logística da nossa estação na Antártica. O que acontece de novidade é que esse lançamento ele vinha, o Brasil, o Programa Antártico Brasileiro, tem usado Punta Arenas, no Chile, como cidade de apoio para o nosso programa, tanto para os nossos navios polares como para os nossos aviões decolam do aeroporto. Só que com a crise do coronavírus, desde junho, o Chile tem colocado vários obstáculos para que nós pudéssemos fazer esse voo através de Punta Arenas. E, para nossa surpresa, essa semana conseguimos negociar com a Argentina, quem diria, a Argentina do presidente Fernandes, que politicamente aí contrário ao governo do presidente Bolsonaro. A Argentina autorizou
que esse apoio fosse feito a partir de Ushuaia, cidade mais ao sul da Argentina. Foi um sucesso o lançamento ontem. Nossa aeronave deve estar regressando para o Brasil hoje de Ushuaia. Há muitos anos o Brasil não faz esse lançamento tendo Ushuaia como apoio. Achei muito importante geopoliticamente o Brasil conseguir essa mudança para a Argentina para dar um recado para o Chile de que nós não somos um país qualquer e o Chile deveria ter avaliado com mais cuidado essa decisão de dificultar o uso de Punta Arenas como cidade de apoio para o nosso programa antártico. E aí fecho, como tenho sempre feito, última notícia aqui do nosso Conexão Geo de hoje, uma boa notícia que foi divulgada essa semana. O teste é muito exitoso do maior drone brasileiro, o Atobá, uma empresa brasileira, Stella Tecnologia. Drones um veículo não tripulado, né? E que esse drone, o Atobá, ele tem um raio de alcance aí de 250 km, uma capacidade aí, uma autonomia de voo de 28 horas, importantíssimo para emprego em vários lugares, na Amazônia Verde, na Amazônia Azul. Ou seja, uma notícia muito importante, não apenas no ponto de vista militar, mas também na segurança pública, também em termos de monitorar queimadas e monitorar outras coisas. Realmente foi uma notícia muito exitosa, um sucesso no voo do Atobá, e é com essa notícia que fecho o nosso Conexão Geo 96, desejando a todos um ótimo final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.